Na capa do jornal Estadão desta terça-feira, general tentou convencer chefe do exército para dar o golpe. Citado no título, Lula seria a vítima do golpe, como se sabe. Isso no dia 28 de dezembro de 2022, a 3 dias da posse. O convite ao comandante do exército para dar um golpe foi feito pelo general Mário Fernandes, secundado por 2 coronéis. O então comandante do exército, general Júlio César Arruda, expulsou de sua sala o general Mário Fernandes e os 2 coronéis, relata o repórter Marcelo Godoy. Perguntas elementares. Por que o comandante do exército não prendeu imediatamente o general Mário Fernandes e os 2 coronéis? Por que não comunicou ao Superior Tribunal Militar, ao alto comando do Exército ou mesmo das Forças Armadas? Ou por que não comunicou ao futuro governo ou ao escambau? O general Mário Fernandes é só mais um boi de piranha nesse ensaio golpista gestado em cumplicidades e omissões das cúpulas militares. Os fatos têm sombra. Sombras para frente, para adiante, em direção ao futuro. Sombras para trás, de volta ao passado. Sombras em qualquer direção. E, sabemos, sombras podem confundir. O general Braga Neto foi o interventor federal do Rio de Janeiro em 2018, ano da eleição de Bolsonaro. Ano em que Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados. Tendo à disposição a inteligência das Forças Armadas e polícias, a intervenção militar no Rio não chegou aos assassinos. Pelo contrário, a polícia, o sistema de segurança do Rio, embaralhou, atrapalhou as investigações. Só chegariam aos assassinos um ano depois. Braga Neto teve um general como seu secretário de segurança, Richard Nunes, que em 2012 fazia um curso em Madrid, Espanha. Curso de Altos Estudos Estratégicos, no Centro Superior de Estudos de la Defensa Nacional. De volta ao Brasil, Richard Nunes chefiou a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Isso de setembro de 2016, um mês após a queda de Dilma, a março de 2018, quando ele, Richard Nunes, se torna o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, comandado por Braga Neto. Em fevereiro de 2019, um mês depois da posse do capitão Jair Messias Bolsonaro, o general Richard Nunes, ex-secretário de Segurança do Rio, assumiu a chefia do Centro de Comunicação do Exército, o Seconsex, responsável pela formulação e aplicação na comunicação do que é estratégico para o Exército. Em setembro de 2021, Richard Nunes se torna o comandante militar do Nordeste. Em novembro de 2022, diante de suas tropas, o comandante da 10ª Região Militar, general André Luiz Ribeiro Campos Alão, discursou: toda manifestação ordeira e pacífica, ela é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da 10ª Região Militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem, o mal não é vencido com o mal. O general Alão então era subordinado ao comandante Richard Nunes. Os manifestantes, como os demais em outros quartéis, pediam intervenção militar, AI-5, atacavam ministros do Supremo Tribunal, etc. E o general Alão respondia ao comandante Richard Nunes, comandante militar do Nordeste até abril de 2023. Ao que se saiba, o general Alão não foi punido pelo desafio aos outros poderes. Alão está na lista dos que podem ser promovidos a general de exército.
Em 2023, do Comando do Nordeste, Richard Nunes foi para a chefia do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Leia-se: encarregado dos currículos e supervisão de todo o ensino no Exército. Hoje, Richard Nunes, o número 2 de Braga Neto na intervenção militar no Rio, é o chefe do Estado-Maior, o segundo posto mais relevante do Exército, abaixo apenas do comandante, General Tomás Miné Paiva. Entre 2019 e 2021, lembremos, Richard Nunes chefiava a comunicação do Exército, o Seconsex, que é órgão de assessoramento direto e imediato do comandante do Exército. É o porta-voz do Exército, chamemos assim. E como tal, o general Richard Nunes integrava o gabinete do comandante do Exército. Vasculhemos as sombras. O gabinete do comandante do Exército, à época, era chefiado pelo general Tomás Miné Paiva, que lá esteve entre os anos de 2015 e 2019. Hoje, o general Tomás é o comandante do Exército, empossado a 21 de janeiro, 13 dias depois do ensaio golpista do 8 de janeiro. O general Tomás Miné Paiva comandava a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 29 de novembro de 2014, quando na academia, ferindo estatutos e regulamentos militares, foi lançada a candidatura de Bolsonaro à presidência da República. Ninguém foi punido. O hoje comandante do Exército chefiou o gabinete quando o comandante do Exército era o general Vilas Boas. Sombras do passado e esse presente, e livros de Michel Temer e Vilas Boas revelam. Então, comandante, Vilas Boas teve conversa reservada com o vice-presidente Michel Temer e com o general Sérgio Etchegóin, um ano antes de Dilma ser derrubada. Temer, presidente, nomeou Etchegóin o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do seu governo. Dilma havia retirado do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, seu status de ministério. Etchegóin restabeleceu esse status e ampliou os poderes do Gabinete de Segurança. Voltaremos a Etchegóin. Antes, outras sombras. Vilas Boas, quando comandante do Exército, escreveu 2 tweets que entraram para a história. Um dos tweets, a 3 de abril de 2018, pressionando o Supremo Tribunal Federal para que não concedesse habeas corpus a Lula. O outro tweet, depois da eleição de Bolsonaro, pressionando o Supremo Tribunal para manter Lula preso. Sem citar os nomes, Vilas Boas revelou em seu livro: as ameaças ao Supremo Tribunal foram redigidas por várias mãos e cabeças no alto comando do Exército. 6 anos depois, durante manifestações diante do quartel-general do Exército, que desaguariam no ensaio golpista do 8 de janeiro, Cida, mulher do general Vilas Boas, frequentou o acampamento de manifestantes que pediam intervenção militar, deu entrevistas e não apenas. Com o ex-comandante do Exército adoentado no fundo de uma van, Cida passou diante do acampamento para animar manifestantes que, diante do quartel-general do Exército, pediam intervenção militar, AI-5 e prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sombras. Retornemos a Etchegóin. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade listou responsáveis por ataques aos direitos humanos durante a ditadura militar. Deu os nomes de responsáveis por crimes. Entre eles, Léo, pai de Sérgio Etchegóin, e seu tio, Ciro Etchegóin. Léo Etchegóin foi secretário assistente de Emílio Garrastazu Médici. Acompanhou o ditador desde o Terceiro Exército no Sul até a presidência da República. Léo foi tornado general de brigada em 1978, ainda na ditadura. O irmão Ciro, depois coronel, serviu no gabinete de Orlando Geisel, o ministro do Exército e irmão do então futuro ditador-presidente Ernesto Geisel. Na Comissão Nacional da Verdade, o coronel Paulo Malhães acusou Ciro de ser o responsável pelo centro de tortura e desaparecimentos chamado Casa da Morte,
situada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O general Sérgio Etchegóin e família pediram a retirada do nome de Léo, pai de Sérgio, da lista da Comissão Nacional da Verdade. Em junho de 2020, o TRF4 manteve o nome de Léo dentre os 377 citados por violações dos direitos humanos na ditadura. As sombras e o passado. Léo e Ciro eram filhos e Sérgio é neto de Alcides Etchegóin. Alcides, que chegaria a general, e o irmão Nelson integraram a Coluna Relâmpago, que tentou impedir a posse de Washington Luiz em 1926, há 98 anos. Alcides foi chefe de polícia na ditadura de Getúlio Vargas, substituindo Filinto Miller, o famigerado chefe da polícia política. Mais adiante, Alcides Etchegóin conspirou tentando impedir as posses de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Sombras recentes. O general Braga Neto comandou a inteligência e as polícias no Rio de Janeiro em 2018. De chefe da intervenção federal e militar, Braga Neto saltou para o Comando do Leste. E de lá, em fevereiro de 2019, assumiu a chefia do Estado-Maior do Exército, o topo da hierarquia no Exército, abaixo apenas do comandante. E do topo do Exército, Braga Neto desembarcou na Casa Civil da presidência de Jair Bolsonaro. Sem que seja possível enxergar as sombras, Braga Neto teria sido convidado por Bolsonaro. Convite, seja de quem for, 48 horas depois do capitão Adriano da Nóbrega ser fuzilado na Bahia, a 9 de fevereiro de 2020. Por essas coincidências da vida, Eduardo Bolsonaro estava na Bahia naquele domingo. O capitão Adriano da Nóbrega, da PM, era chefe de pistoleiros no escritório do crime no Rio de Janeiro. Escritório, então, com ao menos 19 homicídios nas costas. E o capitão Adriano havia sido homenageado na Câmara pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. Isso apenas 4 dias depois dele, Adriano, ter sido condenado por assassinato. E Adriano foi condecorado com a medalha Tiradentes dentro da prisão pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. E o general Braga Neto, da Casa Civil de Bolsonaro, alcançou o Ministério da Defesa. E do comando das Forças Armadas saltaria para a candidatura a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Fim da eleição, ambos derrotados, o general Braga Neto antecipou para manifestantes: não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês. Tá? Vocês não percam a fé. Não, então, lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. E notem o que o manifestante relata ao general Braga Neto. Estamos na frente do comando militar do Nordeste, o general Lynch. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Os fatos têm sombras. Já Bolsonaro foi posto para fora do Exército num arranjo. Condenado em primeira instância, foi absolvido na segunda instância pelo Superior Tribunal Militar. O ditador Geisel enxergava em Bolsonaro um mau soldado. A mim e ao fotógrafo Marcelo Monteiro, o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, disse no Rio de Janeiro: Bolsonaro é um péssimo soldado, ambicioso, gosta de garimpo, ouro, dinheiro. Bolsonaro foi para a reserva depois de, em 1987, em meio a uma campanha salarial de militares, ameaçar explodir bombas em quartéis e na adutora do Rio Gandum, que abastece o Rio de Janeiro. Foi vereador do Rio e depois deputado federal por 6 mandatos. E as sombras dos fatos falam sobre o passado e o que seria o futuro. Em maio de 1999, um fato. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Ali, Bolsonaro projetou sombras para o futuro. A 14 de março de 2013, há 11 anos e meio, era possível antever. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura.
já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado. Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes, mas é um homem perigoso para a democracia. E antes disso, a 5 de novembro de 2012, há exatos 14 anos, fatos projetavam suas sombras para o futuro. Lula já era o alvo 2 anos antes da Lava Jato. Alvo, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Como já foi informado aqui em outros comentários, além dos que estão em julgamento no Mensalão, havia e há um outro grande alvo. Esse alvo é Lula. No Supremo, há quem não esconda esse desejo em conversas reservadas. Da mesma forma, na mídia. Como dito neste último vídeo que vocês viram agora, o que havia sido dito no comentário na TV Gazeta um ano antes, em 2011? Há 15 anos e meio dessa delirante trama agora exposta a de matar o presidente da República havia sido relatado. Uns queriam Lula preso e outros desejavam ver o então já ex-presidente longe da vida terrena. Fecha aspas. Sombras. Relatório da Comissão da Verdade em dezembro de 2014. Reações, profunda indignação e irritação do general Sérgio Etchegoyen e família e dos chamados clubes militares. Já no ano seguinte, o general Mourão, então comandante do Terceiro Exército, pregava o, aspas, despertar para a luta patriótica. Sombras indicando qual seria o futuro. Mourão, pouco depois, foi exonerado do comando do Exército do Sul. Repetiria o repto em palestras em clubes militares Brasil afora. Foi exonerado da Secretaria de Economia e Finanças do Exército em dezembro de 2017. Um ano depois se tornaria vice-presidente da República. Hoje é senador. Na noite da trágica e grotesca votação do impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, com Bolsonaro, sombras do passado e do futuro. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Na eleição municipal de há pouco foram eleitos 152 militares e 856 oriundos das forças de segurança. Bolsonaro, presidente, foi um boneco dos ventrílocos militares. Lamentável história já conhecida. Das pregações de intervenção militar, golpe, AI-5 feitas na sua presença e de comandantes militares, aos ataques às urnas eletrônicas, à lisura da eleição. Um dos ataques foi aquele diante de embaixadores estrangeiros, que acabou tornando Bolsonaro inelegível até 2030. Em seu governo e dos militares, comandantes das Forças Armadas ameaçando em ordens do dia e festejando o 31 de março, que na verdade é 1º de abril, como símbolo da democracia. A 11 de novembro de 2022, nota assinada pelos comandantes das 3 forças com críticas às, aspas, eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, fecha aspas. Leia-se em defesa das manifestações golpistas diante dos quartéis. Nesta segunda-feira, o ex-presidente Temer assegurou: sem o apoio das Forças Armadas, não há golpe possível neste país. Conclusão inescapável, embora já sabido. As Forças Armadas apoiaram o golpe parlamentar que deu ao vice Temer a presidência da República. Agora, em 884 páginas, o inquérito da Polícia Federal sobre o ensaio golpista, com riqueza de detalhes, inclusive em mais de 50 áudios. Obviamente não há como exibir todos aqui e vocês já devem estar ouvindo e vendo. Apenas um aperitivo com o general Mário Fernandes, agora preso, e outros. E sempre a penúltima do Mauro Cid.
Eu acho que vai ser pior. Na realidade, vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar. Cara, porra, o presidente tem que decidir e assinar esta merda, porra. Intestinos expostos, as sombras para o futuro. Os tais clubes militares que atiçaram o golpismo ou se calaram, agora protestam. Enxergam um esforço coordenado para depreciar as Forças Armadas. Depreciaram as Forças Armadas os que encenaram esse golpe de Estado patético do 8 de janeiro. O general Mário Fernandes era o 56º colocado na sua turma. Foi tornado general pelo alto comando com o apoio das forças especiais. Os Kid Pretos, em maioria no alto comando, em 2016-2017. A escolha é feita em reunião secreta do alto comando com o voto de cada um dos 16 generais. Que sombras surgem de mais esse capítulo rocambolesco e tragicômico, mais trágico do que cômico, na história de golpes, ensaios e encenações golpistas no Brasil. É crível que em forças marcadas pela rígida hierarquia, algo tão escancarado por anos, em especial nos meses pré e pós-eleição, tenha sido tramado sem que ao menos o topo das Forças Armadas tenha tomado conhecimento. Nas próprias autodescrições do espetáculo Tira Bom versus Tira Mal, ou Heróis versus Vilões Verde e Amarelos, os protagonistas contam. Uns eram a favor, outros eram contra, e outros tantos ficaram na moita, esperando para ver no que ia dar. Donde restam, portanto, incontornáveis sombras e questões. No topo das Forças Armadas, ou todos sabiam ou eram absolutamente incompetentes. Não há como ter outra hipótese. Ficando claro cada dia mais que até os coturnos sabiam do ensaio golpista, até porque encenado publicamente por anos, como e por que deixaram acontecer. Por que, por exemplo, por 2 meses aloprados, clamando e orando por golpe militar, intervenção e prisão de ministros do Supremo Tribunal diante dos quartéis, diante do QG do Exército em Brasília, com apoio explícito ou, obviamente, omissão de comandantes. Em Brasília, repita-se, diante do quartel-general do Exército, à sombra do que é ou deveria ser a inteligência do Exército. Ou isso tem a ver exatamente com a inteligência do Exército? Foram só os 37 agora indiciados, 24 deles militares? Ou, como as sombras indicam ser óbvio, eles ainda estão aqui?